Olá, boa tarde. Está no ar mais um Direto da Redação. A partir de agora você acompanha tudo o que foi destaque durante a semana no sul e no norte do estado e também na Zona da Mata. E a gente começa mostrando que um jovem de 23 anos foi morto a tiros no bairro Caiçaras, em Juiz de Fora. O crime foi na manhã de domingo. Segundo a polícia, a vítima estava dentro de uma mercearia quando foi surpreendida pelo suspeito, que chegou atirando. Daniel Gonçalves do Nascimento, de 23 anos, foi assassinado com 4 tiros. O suspeito é um adolescente de 16 anos. Era por volta de 8h30 da manhã desse domingo. Moradores do bairro Caiçaras, região oeste de Juiz de Fora, ligaram para a polícia militar e disseram que um jovem tinha sido baleado dentro de uma mercearia no bairro. Os militares foram ao local. A dona do estabelecimento contou que Daniel tinha acabado de entrar quando uma outra pessoa chegou, sacou a arma e atirou várias vezes. A testemunha ficou assustada e se jogou no chão para não ser atingida. Os bombeiros e o SAMU foram chamados e a médica constatou que a vítima morreu no local. Daniel era conhecido no meio policial. Na casa dele, os militares encontraram um revólver calibre 38 e munição. A namorada da vítima confirmou aos policiais que o material era de Daniel. Testemunhas contaram que viram o assassino sair da mercearia e fugir correndo junto com outra pessoa para uma área de mata que fica perto do local. Enquanto os militares davam buscas à procura do atirador, uma pessoa se aproximou deles e disse que tinha encontrado um documento de identidade de um adolescente perto da mercearia. Essa pessoa disse ainda que viu o garoto fugir correndo do local. A PM também informou que deu buscas na casa de outro suspeito, um adolescente de 17 anos. No quarto dele foram apreendidas 128 pedras de crack. Ele foi apreendido e confessou que vendia a droga, mas testemunhas da morte de Daniel disseram não ter visto o jovem na cena do crime. E 3 pessoas foram presas em Engenheiro Navarro, no norte do estado. Elas são suspeitas de roubar caminhões no sul de Minas. Houve perseguição e troca de tiros. Os 3 caminhões foram recuperados. Nas fotos feitas pela Polícia Militar Rodoviária, é possível ver um dos caminhões. O veículo foi encontrado em uma estrada de terra na comunidade Nova Dolabella, entre os municípios de Engenheiro Navarro e Bocaiúva, no norte de Minas. Um dos suspeitos preso também aparece na imagem. O homem está algemado. Segundo a polícia, esse e outros 2 caminhões foram roubados em Pouso Alegre, no sul de Minas. Essa ocorrência teve início na noite de sábado, quando alguns indivíduos invadiram uma empresa na cidade de Pouso Alegre, realizando o roubo de 3 caminhões utilizados para concretagem. Nesse local, eles fizeram o vigia refém, mantiveram em cárcere e durante toda a noite ele permaneceu no local sem comunicação. Nesse interim, esses autores realizaram o roubo desses 3 caminhões e subtraíram as placas de outros veículos no local. O que chamou a atenção da polícia é que os caminhões seriam levados para Montes Claros, cidade que fica a cerca de 800 quilômetros da empresa de onde foram roubados. A polícia só teve conhecimento da ocorrência no domingo, após o vigilante da empresa, que foi feito refém, ter sido encontrado. Com as informações de que os assaltantes estariam passando pela MGC 135, que dá acesso a Montes Claros, os militares realizaram um cerco-bloqueio. No trevo da cidade, os policiais avistaram um caminhão com as mesmas características dos veículos roubados. Próximo ao trevo de Engenheiro Navarro, uma guarnição do policiamento rodoviário, juntamente com a guarnição de Bocaiúva, conseguiu abordar um desses veículos em que havia um dos autores, o qual não apresentou nenhum tipo de resistência, sendo constatado também que se tratava do veículo roubado com a placa alterada e o lacre rompido. Segundo a polícia, os 2 homens estavam em um caminhão que não obedeceu à ordem de parada em Buenópolis. Nesse momento, teve início a perseguição. Em alta velocidade, os 2 homens entraram para a comunidade rural Nova Dolabella. Quando os policiais conseguiram parar a viatura ao lado do caminhão, ouviram barulhos de tiros. Nesse momento, a polícia reagiu. Os homens, então, abandonaram o veículo e fugiram por uma mata. Com apoio da 3ª Brave, do policiamento aéreo, a aeronave em Montes Claros,
foi feito o rastreamento na vegetação e após diversas horas aí intensas de busca na mata, foi localizado o terceiro autor. Após a prisão dos 3 autores, a polícia teve conhecimento de que o terceiro caminhão teria apresentado problemas mecânicos e, por isso, foi abandonado próximo à cidade de Pompeu. Segundo a polícia, os suspeitos teriam dito ainda que são todos do estado de São Paulo e outro envolvido estaria em um carro de passeio para fazer a escolta dos caminhões. Esse veículo não foi identificado nem localizado pelas guarnições durante a operação policial. Os caminhões foram apreendidos e colocados à disposição da Justiça. Já os homens presos foram levados para a delegacia e a Polícia Civil dará continuidade às investigações. E em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, a polícia cumpriu diversos mandados de prisão, de busca e apreensão. O alvo é uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas e por homicídios na região. Durante as ações policiais, houve troca de tiros e um suspeito morreu. Um helicóptero deu apoio à operação, que começou por volta de 6 horas da manhã. Militares do BOPE, da Rotam, do Batalhão de Choque e do Canil de Belo Horizonte participaram da ação policial. 110 policiais participaram da operação. A operação foi organizada pelo GAECO de Visconde do Rio Branco. O objetivo foi prender integrantes de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e homicídios na Zona da Mata. 22 pessoas foram presas durante esta manhã. Elas vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros crimes violentos. 2 armas, além de drogas e dinheiro, foram apreendidos. Num dos alvos, as equipes apreenderam R$450 mil. E a polícia procura por 2 homens suspeitos de roubar um malote com cerca de R$18 mil de uma construtora em Montes Claros. Segundo a PM, o dinheiro seria usado para o pagamento de funcionários. Um notebook também foi roubado. Os criminosos fugiram em uma moto e ainda não foram localizados. O alvo foi essa construtora que está prestando serviços para um supermercado aqui no bairro Major Prats. Ainda segundo as vítimas, os 2 homens teriam chegado em uma moto. Armados, eles teriam rendido o porteiro e entrado no local. Os assaltantes exigiram que o funcionário levasse a dupla até o escritório, onde estavam sendo feitos os pagamentos aos funcionários. Isso levanta a suspeita de que quem cometeu o crime sabia que o malote com dinheiro estava no escritório montado no canteiro de obras. Durante toda a ação, os 2 homens usaram capacetes para não serem identificados. No escritório, os homens tiveram acesso ao malote com cerca de R$18 mil. Além disso, eles também aproveitaram para roubar uma mochila com um notebook. As vítimas ainda contaram aos policiais que logo após pegarem o malote e a mochila, os 2 deixaram o local e fugiram na moto. Durante rastreamento, os militares tiveram informações que um dos suspeitos seria um homem conhecido como Diego Polveira. Ele seria conhecido no meio policial por diversos crimes. Apesar das buscas pelos suspeitos, até o momento ninguém foi encontrado e o dinheiro ainda não foi recuperado. Um pedreiro ficou ferido depois que uma viga de concreto de cerca de 400 quilos caiu em cima das pernas dele. Isso foi em Guaxupé, no sul de Minas. A vítima trabalhava em uma obra quando o acidente aconteceu. O homem foi socorrido pelos bombeiros e levado para o hospital da cidade. O homem de 52 anos estava trabalhando como pedreiro em uma casa em Guaxupé, no sul de Minas, quando parte de um muro de arrimo que estava sendo derrubado por ele caiu sobre as pernas do pedreiro. O homem ficou preso sobre os escombros. Moradores da casa e colegas de trabalho do pedreiro tentaram retirar o bloco de concreto com alavancas para resgatar a vítima, mas devido ao peso da viga, eles não tiveram sucesso e precisaram chamar o corpo de bombeiros. Essas fotos, feitas pelos militares logo após o resgate, mostram uma viga de concreto de aproximadamente 400 quilos que se soltou do muro e prendeu as pernas do pedreiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, para retirar o homem, os militares utilizaram pedras para o calçamento da estrutura e uma ferramenta hidráulica para movimentar a viga. E precisaram cavar com as mãos ao redor das pernas do pedreiro até conseguir
conseguir resgatá-lo. O resgate durou cerca de 50 minutos. Apesar da gravidade do acidente, a vítima teve ferimentos leves nas pernas e no rosto. O homem foi levado para o hospital da cidade e depois liberado. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na BR-491, entre Varginha e Três Corações. O carro ficou destruído. Estilhaços ficaram espalhados pela pista. O trânsito na BR-491, entre Varginha e Três Corações, ficou interditado por mais de 1 hora. O SAMU e o Corpo de Bombeiros fizeram o resgate das vítimas. O helicóptero dos bombeiros também deu apoio. O acidente entre um caminhão e um carro deixou uma mulher morta e outras 3 feridas. Com o impacto da batida, a roda do caminhão foi arrancada. Informações que foram obtidas no local é que a condutor do veículo estava realizando a ultrapassagem ao caminhão de gás, no mesmo sentido, né? E um terceiro caminhão estava parado, realizando obras na pista, no acostamento. Ela não observou e deve ter se assustado, né? E chocou-se com esse caminhão, vindo a colidir com o caminhão de gás que ela estava ultrapassando. De acordo com testemunhas que passavam pelo local, na hora da batida, este caminhão que fazia a limpeza na pista estava mal sinalizado e pode ter atrapalhado a motorista do carro. O caminhão que fazia a limpeza na pista pertence ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O corpo de Lidiane Maria Moraes, de 35 anos, foi retirado do local por uma funerária particular. Lidiane era professora da Rede Municipal de Ensino em Cordislândia, cidade a cerca de 60 quilômetros do local do acidente. Elas retornavam com as amigas de Varginha, onde tinham feito um curso. No carro também estavam Rosilda Batista Mendes, sobrinho de 47 anos, Mariana Mileide Carvalho de Oliveira, de 30 anos, que era quem dirigia o veículo, além da irmã dela, Laura Maria de Carvalho, de 19 anos. As 3 foram socorridas e encaminhadas ao Hospital São Sebastião, em Três Corações. A polícia vai apurar as causas do acidente. Nossa produção entrou em contato com o DENIT, responsável pelo caminhão que supostamente teria provocado a batida, mas ainda não tivemos uma resposta. E agora eu vou mostrar para vocês que uma empresa de grãos em Poços de Caldas foi alvo da operação Quem Viver Verá. A operação, batizada de Quem Viver Verá, foi deflagrada em 8 estados brasileiros e investigou 109 alvos entre pessoas físicas e jurídicas, com mandados de busca e apreensão, além de quebra de sigilo bancário. Ao todo, 73 mandados foram cumpridos em Minas Gerais, sendo 2 cidades no noroeste do estado, em 2 municípios no Alto Paranaíba e em uma cidade no sul de Minas. Em Poços de Caldas, o alvo foi uma empresa que atua no ramo de grãos. Segundo a assessoria de imprensa, nenhuma pessoa foi presa na cidade, mas foram apreendidos documentos e uma grande quantia em dinheiro. Ainda segundo a Receita Estadual, o objetivo é combater a farra da nota fria no setor de grãos. Essa é a segunda fase de uma operação que teve início em 2017 no estado de Minas Gerais. O objetivo, segundo o Ministério Público Estadual, é desmantelar um esquema milionário de sonegação de tributos comandado por corretores de milho, soja e feijão. Essa operação também é um desdobramento da Operação Ceres, deflagrada em 2018. Na época, 487 produtores rurais de Minas Gerais e de outros 14 estados brasileiros foram intimados a depor. As investigações apontavam que eles estavam envolvidos num esquema ilegal que movimentava por ano cerca de R$1 bilhão em notas frias. Além dos mandados de busca e apreensão, o Ministério Público Estadual e a Receita Estadual pretendem firmar novos acordos de delação que permitirão obter elementos que comprovem a participação ativa de produtores rurais, grandes indústrias e os próprios corretores de grãos no esquema ilegal de nota fria. Ainda de acordo com as investigações, o volume de notas frias chega a R$10 milhões e a sonegação da quadrilha em 5 anos pode chegar a cerca de R$2 bilhões.
Durante o cumprimento dos mandados, 2 corretores foram presos em flagrante em Unai, no noroeste do estado, por porte ilegal de arma. Nos 8 estados e no Distrito Federal, foram apreendidos computadores, cheques, celulares e documentos. E mais uma vez a gente fala das condições da BR-491 no sul de Minas. Entre Alfenas e Paraguaçu, o asfalto cedeu. A pista está interditada há mais de um mês. Já no trecho entre Varginha e Três Corações, continua o impasse entre o DR e a ANTT para saber quem irá fazer o reparo do asfalto. Há quase um mês, esse trecho da rodovia MGC 491, que liga Alfenas a Paraguaçu, no sul de Minas, está interditado. É que o asfalto, na altura do quilômetro 195, cedeu. A suspeita é que o rompimento tenha sido causado devido ao excesso de umidade no solo, por conta das chuvas que atingiram a região nesse início de ano. Desde que o asfalto cedeu, os motoristas devem acessar esse desvio. O local está sinalizado, mas exige cuidado redobrado de quem passa por aqui. O local está transitável, né? No primeiro momento foi o que o órgão, o DR, pôde fazer. Então o pessoal dá para passar por ali sem ter que desviar, igual no dia do fato, passar por Machado, aumentava aí uns 40 quilômetros no trajeto. Então foi uma alternativa rápida que foi feita. Não é o ideal que o condutor deseja, mas no momento é o que foi possível. Então o local está transitável. Depende da segurança e dos cuidados de cada condutor e respeitar a sinalização. Quem precisa passar pelo local conta que o desvio provisório causa insegurança, principalmente durante a noite. A situação ali ainda está bem complicada, né? Porque principalmente pelo desvio que está bem irregular, né? O piso lá que eles fizeram, né? Durante o dia o pessoal vê esse desvio e à noite é perigoso, né? A rodovia é de responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DER. Nós entramos em contato com o órgão para saber quando as obras de correção do asfalto terão início, mas não obtivemos retorno. Já nesse trecho, próximo ao quilômetro 200, também houve rompimento de asfalto. Parte da rodovia já está comprometida. A orientação da Polícia Militar Rodoviária é que os condutores que trafeguem pela MGC 491 sigam alguns cuidados. O local está sinalizado, mas não basta estar sinalizado. Se o condutor não dirigir com atenção redobrada, principalmente no período de chuva, onde a visibilidade diminui, o risco de alagamento da pista, aquaplanagem, é sempre possível acontecer. Então, a segurança fundamental do condutor é transitar com a velocidade compatível com o local da via. Obedecer, seguir sempre a sinalização. Outro ponto da BR-491 que tem causado transtornos aos motoristas e que foi mostrado no jornalismo da Rede Mais Record TV na semana passada é o trecho entre Varginha e Três Corações. O asfalto afundou próximo à alça de acesso à rodovia Fernão Dias, um local de bastante movimento. A interdição desse trecho da rodovia gerou impasse entre o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que fiscaliza as concessões de rodovias federais. Nenhum dos órgãos assume a responsabilidade sobre o trecho onde o asfalto cedeu. Esse impasse está impossibilitando o início das obras. Por isso, ainda não há nenhuma previsão de quando o problema será resolvido. Veja agora outra notícia de destaque. A segunda fase da Operação Êxodo 23 cumpriu 5 mandados de prisão e 2 de busca e apreensão em Varginha. Durante as novas investigações, o Ministério Público apurou que o esquema de corrupção era bem organizado. Inclusive, a quadrilha tinha preços fixos de propina e alto valor de arrecadação mensal. O que mais nos surpreendeu, na verdade, foi averiguar que havia um pagamento de propina sistemático para praticamente todos os serviços que eram prestados pelo Detran. Em acréscimo àqueles serviços que nós já sabíamos que eram feitos mediante pagamento de propina, que são a não realização das vistorias, as lacrações, as liberações, a questão dos sinistros, nós descobrimos agora que para a emissão de cada documento veicular, cada um deles
Quando havia a intermediação de despachantes, havia o pagamento de propina no valor de R$10 a R$15 para cada um. Então, isso nos deixou assim, bastante impressionados. Um dos alvos da operação é um servidor público que trabalha na Delegacia Regional de Varginha. Segundo o Ministério Público, 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dele e no setor em que ele trabalha na delegacia. A identidade do servidor não foi divulgada e documentos foram apreendidos. Uma terceira fase da operação não foi descartada. Documentos apreendidos no curso da primeira fase estão sendo analisados. Essa segunda denúncia que nós estamos tratando das novas ordens de prisão foi decorrente dessas apreensões. As buscas e apreensões realizadas na data de hoje também foram fruto das investigações que estão em curso e, portanto, a gente não pode descartar a realização de novas diligências em função dos fatos que estão sendo apurados. Na primeira fase da Operação Êxodo 23, deflagrada no dia 5 de dezembro do ano passado, 16 pessoas foram presas, incluindo policiais civis, despachantes e o então delegado de trânsito de Varginha. Eles são suspeitos de fazer parte de um esquema de corrupção envolvendo emplacamento, licenciamento, desmanches de veículos e outros crimes. Os presos foram denunciados por corrupção, falsidade ideológica e usurpação de função pública. A Corregedoria da Polícia Civil informou que os policiais investigados podem perder os cargos se forem condenados. A situação complica ainda mais o atendimento no Detran de Varginha, já que desde a primeira fase da operação, o departamento está funcionando com escala reduzida de funcionários. Isso tem gerado reclamações por parte dos usuários. Não, é claro que qualquer perda de policial ela causa um certo prejuízo, né, na prestação do serviço da Polícia Civil. Aqui em Varginha já tinha um número um pouco defasado de policiais e com as prisões desses policiais, é claro que a equipe ficou ainda mais prejudicada. Mas em relação à delegacia de trânsito, houve uma modificação em toda a equipe, um novo delegado assumiu a delegacia de trânsito e tem feito um trabalho considerando, né, o material humano que ele gera e tem feito um trabalho de excelência aqui em Varginha. Nos últimos meses, o jornalismo da Rede Mais Record TV tem mostrado debates sobre o nível da represa de Furnas. Políticos, autoridades e moradores das cidades banhadas pelo lago se reuniram no último final de semana para uma audiência pública em São José da Barra, no sul de Minas. Marli é dona de um hotel às margens do Lago de Furnas. Ela saiu de Carmo do Rio Claro e foi para São José da Barra. O objetivo, lutar pela cota 762. Toda a região depende dessa água hoje. A realidade da região foi modificada pelas águas de Furnas. Ela modificou todo o sistema aqui na região há 60 anos atrás. A população daqui já pagou essa dívida muito cara, que é uma dívida social, inclusive, que Furnas tem com a nossa região. O encontro reuniu centenas de pessoas que dependem da água de Furnas para viver. Políticos e representantes de entidades de classe, como a Lago e Sindifurnas, também participaram. Eles são contra qualquer tipo de desvio da água. Primeiro, nós temos que atendermos o uso múltiplo do lago aqui na nossa região. Nós somos 52 municípios que são banhados pelo Lago de Furnas e dependem diretamente dessa região, desse Lago de Furnas cheio, para a sua economia ainda cada vez mais elevar o posicionamento da nossa região do sul de Minas. Esse esvaziamento do lago está prejudicando muito, não só na área turística, mas na agricultura, está prejudicando os restaurantes e tudo, né, de uma maneira geral. E a gente quer voltar com essa cota de 762, que é o mínimo, porque aí vai, aonde existe pântano hoje, que é o caso de Alfenas, Carmo do Rio Claro e outros lugares mais, volta a ter sua água, né, nas ribeirinhas das suas fazendas. Em um documento enviado ao Senado, Furnas assume que a água do lago, além de abastecer outras 11 usinas, estaria sendo desviada para a bacia Paraná-Tietê. Na semana passada, o assunto foi discutido em Brasília. Além disso, foram debatidas
estuda soluções para o aumento do nível do reservatório. Sobre o suposto desvio da água, o senador Rodrigo Pacheco solicitou que uma perícia técnica seja feita. Outros políticos abraçaram a causa. A ANA já constituiu, conforme estivemos lá, uma comissão técnica para avaliar. Será uma comissão permanente, será muito importante, com a participação da sociedade, dos prefeitos, de todos aqueles, para estar sempre, semanalmente, mensalmente, discutindo essas tratativas. Tivemos também um compromisso do presidente de Furnas estar aqui na nossa região para conhecer um pouco, para ouvir os prefeitos, para ouvir a sociedade, para ouvir o movimento Todos por Furnas. Então eu acho que, acima de tudo, todos estamos interagidos. Esse movimento está apenas começando. Nós vamos estar firmes, vamos estar lado a lado com o povo aqui do Lago de Furnas, cobrando essa cota mínima, e eles vão pensar 2 vezes antes de abrir essa comporta e levar essa água nossa embora. O Ministério Público acompanha o caso de perto. Certamente, até porque o Ministério Público tem a missão constitucional da defesa dos interesses difusos e coletivos. O Lago de Furnas encerra interesses ambientais, encerra interesses de consumidores, interesses sociais, todos esses interesses da alçada de tutela do Ministério Público. A Marinha entende que, além dos aspectos econômicos e turísticos, controlar o nível de Furnas é fundamental para garantir a segurança das embarcações. A Marinha do Brasil interessa a cota, a saber qual o nível da cota, porque isso influencia diretamente na segurança da navegação. Árvores que normalmente estariam visíveis podem ficar submersas, ou bancos de areia, e vice-versa, tanto com o nível mais alto quanto com o nível mais baixo. Então a Marinha tem que estar sempre atenta às discussões para, estabelecido o nível, trabalhar em prol da segurança da navegação. Depois da audiência, os participantes gravaram um vídeo para tentar chamar a atenção do presidente Jair Bolsonaro. Nada mais justo do que nós lutarmos e tentarmos. Eu acho que nós vamos conseguir, hoje, igual eu estou dizendo, está finalizando, conseguir fechar com chave de ouro, que faça uma lei para que essa cota 762 seja respeitada. Por meio de nota, Furnas informou que a empresa cumpre as determinações dos órgãos de regulação e gestão dos setores elétrico e hídrico nacionais. Ainda segundo Furnas, a Agência Nacional de Águas faz a gestão dos recursos hídricos e fiscaliza o acesso à água. A nota diz ainda que, no caso de reservatórios, a Agência Nacional de Águas atua em parceria com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é responsável por planejar e programar a operação das usinas. E agora a gente fala de saúde. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia apontam que 2 milhões de brasileiros têm problemas nos rins. 60% das pessoas não sabem disso. Segundo os médicos, mudanças nos hábitos podem evitar doenças. O pequeno Lucas Miguel tem apenas 3 anos de idade, mas desde os primeiros meses de vida, ele já luta para sobreviver. O menino nasceu com má formação no rim. As causas nunca foram descobertas, mas diariamente ele precisa fazer diálise peritoneal, um processo para filtrar o sangue. Fez a cirurgia, implantou esse catéter, aí passou uma semana, esse catéter não funcionou. Aí eles mandaram eu para Belo Horizonte, fui transferida para Belo Horizonte, eu fiquei aqui no Hospital de Montes Claros, na Santa Casa, eu fiquei durante 2 meses e fomos transferidos para Belo Horizonte. Fiquei 1 mês e 15 dias lá com ele. Aí, de lá, já fizendo o procedimento, começou a diálise, eu fiz um treinamento para poder fazer esse trabalho. Agora, ela batalha para que a criança, que pesa apenas 8 quilos, atinja os 10 quilos e possa entrar na fila do transplante de rim. É preciso estar atento em todas as fases de desenvolvimento da criança. Uma dieta balanceada, uma hidratação bem feita, evitar o sobrepeso, fazer atividade física, né? Não permitir que essa criança tenha, por exemplo, um diabetes, que hoje está ficando muito comum, obesidade, que hoje está ficando muito comum. A Sociedade Brasileira de Nefrologia estima que 2 milhões de pessoas no país tenham problemas nos rins.
Porém, 60% não sabem disso. Aqui no Hospital Santa Casa de Montes Claros, 853 pacientes já receberam o transplante do rim. Outras 260 pessoas passam pelo processo de hemodiálise. Já pessoas que aguardam por um novo rim chegam ao total de 357. A Santa Casa já recebe o paciente com doença renal. Aí nós vamos colocar o paciente provavelmente num programa de hemodiálise e visando um transplante futuro. Mas o importante nessa campanha mundial sobre doença renal é a prevenção ou pelo menos o diagnóstico precoce da doença renal. Esse é um foco importante desse ano na campanha mundial de doença renal. Segundo o médico-chefe da nefrologia, as filas para quem aguarda os transplantes são extensas e o incentivo à doação seria a saída. Se as famílias aceitassem essa doação, nós poderíamos estar fazendo literalmente o dobro do número de transplantes aqui em Montes Claros. E para alguns, a espera já teve fim. Poder continuar a vida sem a rotina de diálises é um alívio. É o caso do Graziel, que em 2001 recebeu um rim do irmão. Agora é só tomar um remédio periodicamente e a revisão. Fora isso, tudo normal. Graças a Deus, tudo normal. E a tecnologia está ganhando cada vez mais adeptos. E pensando nisso, em Juiz de Fora, uma psicóloga preocupada com a relação idoso e celular criou um manual para facilitar o uso do aparelho. Gabriel tem 66 anos e está com o celular sempre por perto. Ele agiliza o contato com os fregueses do mercadinho de hortifruti, mas o comerciante conta que tem dificuldades com alguns aplicativos. Me dá uma coça tremenda. Os aplicativos e tudo mais. Não dá para entender quase nada. Nem sempre é fácil conseguir ajuda para esclarecer as dúvidas. Essa ajuda nunca é naquela hora que a gente precisa, né? Aí tem que esperar mais um pouquinho, tem que ser para depois e por aí fora vai. Maria Aparecida, de 81 anos, nem lembra mais de como era a vida antes de ter um celular. Ela está sempre com o aparelho nas mãos. Diversão, porque aqui eu fico muito só. Eu quase não tenho com quem conversar. Uso o telefone para comunicar com as pessoas, para me divertir, ouvindo música, vendo vídeo. As dificuldades para lidar com celulares são comuns entre as pessoas com mais de 60 anos. Uma geração que passou a conviver com a tecnologia avançada já na fase adulta. Para ajudar, a Ellen, que é psicóloga, desenvolveu um manual facilitado. A ideia surgiu ao conversar com uma paciente. Eu recebi uma demanda de uma idosa que havia ganhado o celular há pouco tempo, estava envergonhada porque não sabia mexer, utilizar o aparelho. E aí pedi a ela uns 3 dias e comecei a elaborar um manual. Pedi a ela quais seriam os aplicativos e ícones que ela teria mais dúvida. Ela me falou, então eu peguei e coloquei a tela de acordo com o que ela havia me explicado. E desde então eu comecei a fazer esse manual. Ellen não esperava tanta repercussão. Chegou mensagem para mim de Recife, de São Paulo, de BH, e numa velocidade que a gente não... A conexão a gente não consegue entender como se dá, né? O manual traz desenhos e explicações simples sobre como usar cada aplicativo, os ícones diferentes e também um alerta sobre golpes. Francisco, de 65 anos, adorou a ideia da filha. Ele ganhou um celular de Ellen e teve dificuldades para usar o aparelho. Eu estava acostumado a usar com telefone fixo, né? E quando saiu, eu encontrei toda a dificuldade de aprender com o celular. Com o manual, o aposentado se sentiu mais independente e não precisa mais pedir ajuda para usar o celular. Aqui, quando eu abro um ícone desse aqui, eu vou no manual e vejo o ícone correspondente ao do celular e vou procurando a ver o que quer dizer aquilo. A gente pode até não entender completamente, mas dá para entender um pouquinho, entendeu? Ajudou bastante. E agora a gente confere a programação para esse fim de semana. A Camila Dourado traz pra gente. Vamos ver.
Na Zona da Mata, em Juiz de Fora, hoje tem Sunset Ville, no Hotel Green Hill. A festa traz muita música eletrônica. Entre as atrações, o DJ Illusionize. A festa começou ao meio-dia. Hoje, ainda em Juiz de Fora, tem a apresentação da Orquestra Mineira de Rock, no Cine Teatro Central. O repertório vai ser dedicado aos Beatles. O show é às 9 da noite. No sul de Minas, em Piranguçu, tem festa de peão no Parque de Exposições da cidade. Entre as atrações, o cantor sertanejo Loubé. É que eu tô amando da mulher, fazendo o que ela quer, se eu não fizer eu tô lascado. Hoje os shows acontecem após o rodeio, às 10 da noite. E amanhã é mais cedo, às 4 da tarde. Hoje, em São Sebastião da Bela Vista, tem festa em comemoração ao aniversário da cidade no Parque de Exposições. A dupla César Menotti e Fabiano e convidados fazem a diversão do público. Os shows começam às 9 da noite. No norte de Minas, em Montes Claros, hoje tem a festa Depressão Pós-Praia dos Pardini, no Celeiro Pub. DJs prometem fazer a diversão da galera. O evento é às 11 da noite. Amanhã, ainda em Montes Claros, tem a Asa Trivela Festa e Forró Folia, no sítio Vovó Dorinha. As atrações começam às 3 da tarde. E o Direto da Redação fica por aqui. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Bom final de semana. Tchau, tchau.